Então vamos continuar o nosso curso completo de gramática e agora nós vamos falar de encontros vocálicos. Então o que vem a ser encontros vocálicos? Encontros vocálicos são sequências de sons vocálicos, vogais e ou consoantes, e classificam-se primeiramente em ditongo, né? Então nós temos, o que é um ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Em ambos os casos, vogal e semivogal pertencem, obviamente, a uma mesma sílaba, né? E o ditongo ele pode ser crescente. Bem, vamos primeiramente explicar o que é ditongo, pessoal. Ora, nós vimos nas aulas passadas, né, a diferença entre vogal e semivogal. E vimos o seguinte, que toda sílaba obrigatoriamente tem que ter o quê? Uma vogal. Vimos também que a semivogal, para que ela possa existir, obrigatoriamente, ela tem que estar apoiada em uma vogal. Então, veja, pelo conceito da semivogal, nós podemos dizer o seguinte, ó, se você tem algo, vamos supor, você tem uma vogal, então eu posso dizer assim, que a vogal é algo completo. A semivogal, vamos dizer assim, é metade de uma vogal, é quase uma vogal. Fazendo uma analogia, se você tem um carro novo, ele tem um valor. Se você tem um carro seminovo, ele já é menos valorizado. Então, ele tem um valor menor do que um carro novo. É o exemplo. Então, pessoal, ao invés de nós ficarmos decorando, nós vamos entender simplesmente assim, ó. Se uma semivogal é menor do que uma vogal, então, se o ditongo é crescente, não é crescente, então vai ser do menor para o maior. Então, vai ser uma semivogal com uma vogal. Deu para entender? Veja que eu estou crescendo. Ó. O ditongo ele é crescente. Lembrando, ditongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal, ou de uma vogal com uma semivogal. Naturalmente, eu não preciso dizer que é na mesma sílaba. Por quê? Porque só vai existir semivogal se tiver vogal, certo? Então, veja, o ditongo crescente é a semivogal mais a vogal, sendo que a semivogal é menor do que a vogal. Então, o ditongo vai crescendo, ó, ditongo crescente, ou seja, do menor para o maior, a semivogal para a vogal. E aí o ditongo, por exemplo, eu tenho a palavra gênio, ó, gênio. Eu tenho aqui, pessoal, ó, esse i aqui, ó, gênio. Veja que esse i, ele é pronunciado fraco, ele está ao lado de uma vogal e ele tem um som de i. Portanto, ele é o quê? Uma semivogal. Gênio. Esse o aqui, ele além de ser mais forte, ele não é gênio. Se você pronunciar nhu, né, ele já é mais forte. Portanto, ele não é uma semivogal, ele é uma vogal. Então eu tenho semivogal com vogal, logo ditongo crescente. A palavra água, eu tenho o U, aqui ele é pronunciado de forma fraca, está ao lado de uma vogal e tem som de U, semivogal. E o A sempre vai ser vogal. Então, semivogal mais vogal. Então, do menor para o maior. Séria, sábio. Então, todos são ditongos crescentes. Vogal mais, aliás, semivogal mais vogal. E também nós temos o ditongo decrescente. O ditongo decrescente já é diferente. Se o ditongo é decrescente, então primeiro vem a vogal e depois vem a semivogal. Ou seja, o maior, que é a vogal, para o menor, que é a semivogal. Por exemplo, a palavra mãe. O que nós vimos do A? O A nunca vai ser semivogal. Então, nós temos ó, a vogal e esse E aí. Ó, ele tem o som de I, está ao lado de uma vogal e é fraco. Então, ele é uma semivogal. Então, vogal com semivogal dá o quê? Dá um ditongo decrescente. A palavra caixa e a mesma coisa a palavra leite. Ó. Veja que lê, né? Você não tem som de I nem de U, portanto, já é uma vogal. Então, o ditongo decrescente é do maior para o menor, ou seja, vai decrescendo. E aí, visualmente, ó, você já pode observar, né, aqui a semelhança. Ó. A semivogal é metade da vogal. O ditongo também pode ser oral, né? O ar sai totalmente pela boca, e ele pode, por exemplo, a palavra caixa, séria, sábio, e ele pode ser nasal, quando o ar sai pelas fossas nasais, ou seja, pelo nariz, né, pessoal? Ou seja, pessoal, se você tapar o nariz, ó, mãe, pão, né? Se houver a nasalização, então o ditongo ele será nasal. Então, muito bem. Então, os encontros vocálicos nós temos o ditongo, certo? E o ditongo pode ser crescente, decrescente, oral e nasal. O encontro vocálico também pode ser
um tritongo. Então, o que é um tritongo? É o encontro de uma vogal entre entre duas semivogais pronunciadas numa só sílaba. Então, seria isso aqui, ó, certo? Ó, você tem uma semivogal, uma vogal no meio, ó, sobe, desce, certo? Sobe, desce. E você sabe o seguinte, ó, a vogal aqui, ela apoia as duas semivogais, e por isso que elas estão na mesma sílaba, tá, pessoal? Se essa vogal não tivesse aqui no meio, elas não poderiam ficar na mesma sílaba. A gente vai ver isso lá na frente, na hora que nós estivermos falando de separação silábica, né? Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra Paraguai. Ó, esse U é fraco, esse I também é fraco. Esse A nunca vai ser vogal, nunca vai ser semivogal. Então, eu tenho aqui, ó, uma vogal e duas semivogais. A vogal apoia as duas semivogais, porque não existe sílaba sem vogal, e uma semivogal, para existir, obrigatoriamente, elas têm que estar apoiadas numa vogal. Tem a palavra saguão, tem a palavra uruguai, tá? Todas possuem a mesma regra. Então, tritongo. Tritongo é o encontro de duas semivogais pronunciadas, de uma vogal entre duas semivogais pronunciadas numa só sílaba. E temos ainda o hiato, certo? O hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que há mais de uma vogal numa sílaba. Vimos aqui a regra de sílabas, que não pode haver, numa sílaba só, obrigatoriamente tem que ter apenas uma vogal. Mas, por exemplo, eu tenho a palavra saída. Ó, aqui eu tenho uma vogal, aqui eu tenho uma vogal. Essas duas vogais não podem ficar juntos. Então, elas formam o quê? Elas formam um hiato. Se porventura fosse saída, né, aí nós teríamos o quê? Um ditongo, certo? Então, como é saída, aí nós vamos ter um hiato. A mesma coisa a palavra saúde, a mesma coisa a palavra compreendo. Observa que eu tenho aqui, ó, vogal, vogal. São duas vogais juntas, porém em sílabas separadas. Existe um encontro, né, das duas, porém elas estão em sílabas diferentes. Então, portanto, vimos aí os encontros vocálicos. Nós não vamos falar muito, porque nós vamos responder bastante exercício, e esses exercícios nós vamos estar revisando essas regras muito, ok? Então, resolvemos aí a questão dos encontros vocálicos.